Olá pessoal, ontem eu fiz uma enquete nos meus stories e perguntei para vocês qual o vídeo que vocês queriam ver uma aula. Se era sobre permutação circular, se era sobre a generalização do Teorema de Pitágoras ou sobre o Teorema de Menelaus. A maioria escolheram a generalização do Teorema de Pitágoras. O que será a generalização do Teorema de Pitágoras? Vamos lá. É o seguinte, você sabe que o Teorema de Pitágoras, ele diz, na realidade, o seguinte, que a área do quadrado que tem como lado a hipotenusa é igual à soma das áreas dos quadrados que tem como lado os catetos. O que você tem que observar nessa figura interessante que é o quadrado? Você observe que necessariamente toda vez que eu colocar dois quadrados quaisquer, esse daqui, eles necessariamente são semelhantes entre si. Professor, é verdade que dois quadrados quaisquer são sempre semelhantes? Eu digo, cara, é verdade. Porque na realidade, se tu observar, é como se um quadrado funcionasse como o zoom do outro. Quando você dá o zoom num quadrado, todas as suas medidas aumentam de forma proporcional, o que me garante que eles são semelhantes. Então o teorema de Pitágoras, generalizado, afirma que isso não é válido não só para o quadrado, mas sim para todas as figuras que são necessariamente semelhantes entre si. Bora lá! Então eu coloco aqui um triângulo retângulo e destaco exatamente essa figura. Vamos admitir que eu consiga obter várias figuras equivalentes, semelhantes a ela. Quando eu falo semelhantes, quer dizer que uma é obtida para a outra ou fazendo um zoom, uma ampliação, ou fazendo uma redução. O que eu vou fazer com essa figura é ampliar ou reduzi-la de modo a coincidir um dos seus lados sobre os lados de um triângulo retângulo. É essa minha meta. Então, por exemplo, eu fiz o lado dessa figura coincidir sobre o lado de um triângulo retângulo, sobre a hipotenusa. Eu peguei a mesma figura e fiz o lado dela coincidir sobre o cateto. E peguei a mesma figura e fiz o lado dela coincidir sobre o outro cateto do triângulo retângulo. Cara, obrigatoriamente, o Teorema de Pitágoras generalizado me garante que a área da figura que tem lado sobre a hipotenusa e as áreas das figuras que tem lado sobre os catetos se relacionam da seguinte forma, que a área da figura que tem lado sobre a hipotenusa é exatamente igual à soma das áreas das figuras que tem lado sobre os catetos. Isso é a generalização do Teorema de Pitágoras. Que tipo de questão conseguimos resolver com essa generalização? Uma particularidade, antes de resolvermos a questão, é você perceber que, por exemplo, se eu colocar dois semicírculos quaisquer, você nota que necessariamente um é sempre obtido a partir do outro, ou por um movimento de ampliação, ou por um movimento de redução. Isso significa dizer que dados dois semicírculos quaisquer, eles são necessariamente figuras semelhantes. Nessas circunstâncias, eu pergunto a vocês, eu tenho aqui um triângulo retângulo. Nesse triângulo retângulo, eu tracei um semicírculo, de modo que um dos lados, o diâmetro do semicírculo, coincidisse sobre o cateto, um dos catetos desse triângulo retângulo. Eu tracei aqui um outro semicírculo, de modo que o seu diâmetro coincidisse com outro cateto do triângulo retângulo. E o último semicírculo, como vocês estão percebendo, você pode notar que o seu diâmetro está coincidindo sobre a hipotenusa do triângulo retângulo. Nessas circunstâncias, se alguém chegasse para você e fizesse a seguinte pergunta, qual seria a área da figura obtida, que eu vou destacar aqui na cor amarela. Eu destaco aqui na cor amarela a seguinte região, essa região, essa região. Essas regiões, elas são denominadas de lúnulas. Então, se alguém perguntar para vocês quanto equivale a área dessa lúnula, que eu estou dizendo que a área dela é S1, somada com a área dessa outra lúnula, que eu estou chamando de S2, onde eu sei que um dos catetos do triângulo mede 6 e o outro cateto mede 8, como é que eu devo proceder para encontrar a área dessas lúnulas, utilizando exatamente a generalização do Teorema de Pitágoras? Eu sei que a área do triângulo eu vou chamar de A. E, evidentemente, achar a área desse triângulo é fácil, porque basta você pegar a base, que é 8, multiplicar pela altura, que é 6, e dividir por 2. Essa região aqui eu vou chamar a área dela de B, e essa região eu vou chamar a área dela de C. Assim sendo, eu sei que A mais B mais C vai formar exatamente o semicírculo que tem como diâmetro a hipotenusa do triângulo retângulo. Então, se eu perguntasse qual era a área desse semicírculo que tem como diâmetro a hipotenusa do triângulo retângulo, você vai responder que é A mais B mais C. Tá aí?
Mas se eu aplicar a generalização do Teorema de Pitágoras, onde ele me garante que a área de qualquer figura que tem como lado a hipotenusa é igual à soma das áreas das figuras semelhante a elas, que tem como lado os catetos desse mesmo triângulo retângulo. Como eu mostrei para vocês que dados dois semicírculos quaisquer, eles são necessariamente semelhantes, porque sempre é possível obter um a partir de outro usando o movimento ou de ampliação ou de redução. Então, qual é a área do semicírculo que tem como cateto 8? Qual é a área do semicírculo cujo diâmetro está sobre o cateto de medida 8? É B mais S2. E qual é a área do semicírculo cujo diâmetro está sobre o cateto que mede 6? É C mais S1. Então, como eu sei que a área do semicírculo que tem como diâmetro a hipotenusa é igual à soma das áreas dos semicírculos que tem como diâmetros os catetos do triângulo retângulo, eu noto que o B é anulado pelo B e o C é anulado pelo C, chegando à conclusão que A é exatamente igual a S1 mais S2. Então, a soma das áreas dessas duas lúnulas, por incrível que pareça, é igualzinha à área do triângulo retângulo. Qual é a área desse triângulo retângulo? Você vai pegar a base, que é 8, multiplicar pela altura, que é 6, e dividir por 2, que resulta exatamente em 24. Espero que tenha curtido o nosso vídeo, e aguarde os nossos próximos vídeos, pessoal. Até mais.